aqui com discussão de problemas do ensino e resolução de dúvidas específicas a respeito do material do curso, de modo que nós solicitamos a todos que enviem as perguntas para que a gente possa respondê-las, né, na sexta-feira. Bem, o tema da palestra de agora é progressões. Uma vez nós fizemos uma pesquisa entre os professores para escolher temas para esses cursos. E, essencialmente, nós perguntamos aos professores quais eram os temas do ensino médio que eles achavam que ensinavam pior e que ensinavam melhor. Que ensinavam pior, eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo sabe o que deu, né? Hã? Hein? Deu combinatória, em primeiro lugar. Seguido de pertinho por trigonometria. Agora, qual foi o assunto que os professores disseram que ensinavam melhor? Hã? Progressões. Eu acho que essa avaliação dos professores sobre eles mesmos nessa pesquisa não foi uma avaliação muito justa. Eu acho que eles não ensinavam combinatória de modo tão ruim quanto pensavam e tão pouco ensinavam progressões de modo tão bom quanto imaginavam. Eu particularmente acho que progressões é um tema pessimamente ensinado, terrivelmente mal ensinado. De modo que eu pretendo aproveitar essa palestra. Eu não estou nem chamando isso aqui hoje de uma aula, né? Chamando de uma palestra. Eu pretendo aproveitar essa palestra sobre progressões hoje, essencialmente para comentar o que eu acho que são defeitos graves, né, na maneira como, usualmente, o assunto progressões é ensinado. Vou dividir, evidentemente, essa palestra em dois pedaços, né? Progressões aritméticas, que serão um pedaço curtinho, e progressões geométricas, que serão um pedaço mais extenso. Em relação às progressões aritméticas, eu acho até que a situação não é tão ruim quanto se poderia imaginar. O que é uma progressão aritmética? Aí, faça a pergunta, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência onde cada termo é obtido do anterior somando uma constante, que é chamada, não se sabe porquê, de razão, né? No mundo civilizado ela é chamada em geral de diferença, mas aqui no Brasil é chamada de razão. Mas é isso mesmo, né? Uma progressão aritmética, que aqui no Rio de Janeiro, nós que somos preguiçosos abreviamos por PA. Não pensem que esse hábito de chamar PAPG é nacional, não é não. Hã? Não é só no Rio não, mas se você falar PA para um paulista, ele vai levar um susto assim, PA, o que é PA? Eles não abreviam não. Uma PA
é uma sequência na qual cada termo é igual ao anterior somado a uma constante essa constante é chamada de razão. Por exemplo, 1, 1,5, 2, 2,5, 8, 5, 2, menos 1, 3, 3, 3, 3. São progressões aritméticas cujas razões são respectivamente iguais a meio, menos 3, né? E 0. Se eu criei essa entidade, progressão aritmética, ela deve servir para alguma coisa, né? Ela deve aparecer em algum contexto na vida real e tal. Onde aparecem progressões aritméticas na vida real? Juros simples e a vida real não costumam manter relações muito amigáveis, conforme veremos amanhã, né? Juros simples. Amanhã falaremos sobre juros simples no contexto adequado aos juros simples. É claro que uma progressão aritmética pretende descrever o comportamento de uma grandeza que, a intervalos de tempo iguais, sofre aumentos iguais. Essencialmente, a gente inventou uma progressão aritmética para descrever a variação no tempo de uma grandeza que, a intervalos de tempos iguais, por exemplo, que a todo mês ela sofre um aumento constante, certo? Você pode imaginar que isso aqui é a produção de uma fábrica, né, em 1.000 unidades, e a fábrica em janeiro conseguiu fabricar 1.000 unidades, já em fevereiro fabricou 1.500, e foi aumentando, né, de 0,5 mil unidades, ou seja, de 500 unidades, a cada mês. Não é muito difícil para o aluno fazer essa associação das progressões aritméticas a grandezas que têm aumento constante. Isso o aluno faz com extrema facilidade, certo? Uma coisa que eu particularmente não gosto muito, no que eu vejo aí do ensino de progressões aritméticas, é que aqui as pessoas aproveitam para usar aquela máxima: para que simplificar se é tão fácil complicar? Costuma se formalizar excessivamente. Se você pegar um aluno, não precisa nem ser de primeira série do segundo grau, não, do ensino médio, pode pegar um aluno do sexta série, por exemplo, e você perguntar a ele qual é o termo seguinte dessa progressão aqui, ele responde isso com uma facilidade extrema. Qual é o termo seguinte dessa progressão? 3. Se você perguntar para ele como ele achou esse 3, ele te responde direitinho como é que ele achou esse 3. Como é que ele achou esse 3? Ele simplesmente somou a razão, certo? Você passa de um termo para o seguinte, numa progressão aritmética, somando a razão. Agora, suponhamos que eu não quisesse avançar um termo.
Suponhamos que a partir do 3 eu resolvesse avançar 2 termos. Como é que eu faria isso para avançar 2 termos? Uma progressão aritmética eu avanço um termo somando a razão. Para eu avançar 2 termos, somo 2 razões, certo? Ora, 2 razões aqui, 2 razões dá 1. Esse termo aqui seria 4. E numa progressão aritmética, como é que você avança 3 termos? Somando 3 razões. Como é que você avança 4 termos? Somando 4 razões. Você, com isso, você tem como achar qualquer termo de uma progressão aritmética. Por exemplo, supomos que numa progressão aritmética você conhecesse o 4º termo e você quisesse achar o 10º. O que você teria que fazer? Para avançar do 4º termo para o 10º, você está avançando quantos termos? Então, o que você faz? Soma 6 razões. Se você tem o 7º termo, que é chegar ao 20º, o que você faz? Soma 13 razões. É muito mais eficiente, na minha opinião, você passar essa ideia para o aluno. E dessa que você, na verdade, você nem passa, você só cutuca ele para ele descobrir sozinho, certo? Do que dar uma fórmula, né? Em alguns, na maioria dos livros, você encontra uma fórmula, né? A n igual a 1 mais n menos 1R. Em outros livros, você encontra uma fórmula, a n igual a p mais n menos PR, certo? E toca decorar, né? Viva a química! Mas vale uma boa ideia, né? Do que 40 fórmulas, certo? Ainda há um outro problema também. Não é natural sempre numerar os termos de uma progressão começando do 1. Isso não é sempre natural. Em algumas vezes é um procedimento exótico, extravagante e complicador. Começar a contagem em 1. Em problemas de aplicação, problemas da vida real, que você está trabalhando com a variação de uma grandeza, é extremamente natural você chamar o valor da grandeza agora de A0. Ou seja, daqui a 0 unidade de tempo. O que seria o A1 seria o valor da grandeza daqui a 1 unidade de tempo. Se você começa a numeração valor hoje A1, as coisas ficam desnecessariamente complicadas, certo? Na maioria dos problemas de aplicação é mais natural você começar a contagem em 0. O valor da grandeza hoje é A0. Daqui a 1 unidade de tempo é A1. Daqui a 2 unidades de tempo é A2. E assim por diante, certo? É como subir uma escada, né? Está no chão. Só que algumas vezes você está no térreo, que é chamado de primeiro andar, né? Mas em outros lugares o térreo é chamado de andar 0, né? O primeiro andar já está 1 andar acima do térreo, né? Essas coisas às vezes geram confusões desnecessárias, né? Se você não tem a fórmula, mas tem a ideia, isso não gera confusão alguma. Por exemplo, quem é o A34, se você está começando no A0? Para passar do A0 para o A34, você está avançando quantos termos? 34, então tem que somar 34 razões. Se você está começando no A1, você está avançando 33 termos, então... Bom, o que eu queria dizer a respeito do ensino de progressões aritméticas? Eu queria dizer que eu acho que as pessoas formalizam demais, criando essas fórmulas esquisitas, mas vale valorizar a boa ideia que você avança um termo somando uma razão.
O excesso da fórmula atrapalha terrivelmente o aluno na hora de fazer problema de aplicação, exatamente por essa história de sempre começar a numeração em 1, quando é extremamente natural nesse problema de aplicação começar as coisas em 0. E há uma falta de ênfase, isso não é muito grave no caso de progressão aritmética, não. Há uma falta de ênfase na seguinte questão: onde aparecem progressões aritméticas na vida real, né? Mas essa o aluno até descobre por si só, né? Aparecem progressões aritméticas na vida real quando você tem uma grandeza que está variando com aumentos constantes. A coisa mais grave, na minha opinião, que é ensinado sem nenhum vínculo com a realidade, é nas progressões geométricas. Eu vou propor um problema. O problema é o seguinte: uma pessoa tem R$64. Faz 6 apostas consecutivas. Apostando sempre metade do que tem. Ou seja, a primeira aposta que ela fará, ela apostará R$32. Se ganhar, ela irá então para um capital de 96. Ganha o mesmo que apostou. Ganha o mesmo que apostou. Está apostando contra um outro cara igual a ela. Não é o jogo do bicho, não. Não. Aí vai para 96. Se for para 96, na próxima aposta ela vai apostar quanto? 48. Se perder, está com 96, apostou 48. Se perder, 48. Né? Ela faz 6 apostas consecutivas, apostando sempre metade do que tem. Ganha 3 e perde 3 apostas. Eu estou querendo saber, ao final dessa brincadeira, se essa criatura se deu bem, quer dizer, ganhou grana, não ganhou nem perdeu, perdeu. Se perdeu, quero saber quanto, se ganhou, quero saber quanto. Isso é um problema de múltipla escolha, que caiu no vestibular, e tinha uma opção assim que é terrível, que diz que o ganho ou prejuízo da pessoa depende da ordem em que ocorreram essas vitórias e derrotas. De modo que vocês têm 5 minutinhos aí para estudar o problema. Mas 5 minutinhos para pensar neste problema.
Quero uma resposta justificada. Se a pessoa ganha dinheiro, perde dinheiro, quanto, se isso depende da ordem ou não. Justificada, é claro. Hã? Por que não depende da ordem? Hã? Fez os 20 casos possíveis? São 20 casos possíveis. Fez os 20? Então você está achando que não depende da ordem. Uma pesquisa recente feita pelo jornal O Globo mostra que 15% das pessoas acham que o Flamengo tem time para ser campeão carioca. Está lá nas páginas do Globo, 15% acham isso. Hã? Acho que o Flamengo tem time para ser campeão carioca, 15%. Claro que não, porque claro. Tem nada claro. Tem 6 fatores aí. Você ganha, você multiplica 3,5. Você perde, pô, qual a multiplicação você quer a propriedade? Agora eu estou raciocinando direito. Não, tem menos qual a estrutura, né? A partir dos casos que Bom, o que acontece quando você propõe esse problema numa sala de aula comum, daquelas massas, né? Aqueles alunos super interessados? O que você acha que acontece? Bom, primeiro, tem aqueles que olham e acham, é um pessoal que acha muito, que vê que o cara ganha 3 e perde 3, empatou, né? Não ganha nem perde dinheiro, pronto, e o cara está muito satisfeito, já fez a besteira dele e ponto final. Alguns, um pouquinho mais desconfiados, resolvem experimentar para ver o que acontece. Então simulam uma ordem para o cara ganhar as 3 apostas e perder 3. A ordem preferida das pessoas, não se sabe por quê, é ganha, perde
Não, a ordem preferida é sempre ganha, ganha, ganha. Perde, perde, perde. Essa é a preferida. Um ou outro desajustado faz perde, 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 ganha, ganha, ganha. Mas isso é raro. Algum desajustado aqui começou perdendo as 3 primeiras e ganhando as 3 últimas. São os pessimistas. Começa perdendo. Mas, em geral, quase todo mundo faz isso. Como o cara começa com 64, se ganha a primeira, ele ganha 32, vai para 96. Agora vai apostar 48, de modo que se ganha a segunda, vai para 96 mais 48. Com 144 ele vai apostar 72. Ganha a terceira 216. Vai apostar 108, perde 108. Vai apostar 54, perde, vai para 54. Vai apostar 27, perde, vai para 27. Aí o aluno está vendo as opções lá da múltipla escolha, ele vê que a opção não perde nem ganha, está errada. A opção ganha está errada. E ele fica na opção perde. Perde quanto, hein? 37. Mas fica naquela dúvida, será que isso aí depende da ordem? Aí ele vai testar uma outra ordem. Se ele é esperto, ele vai testar uma segunda ordem, torcendo para que dê diferente. Porque se der diferente, ele marca logo que depende da ordem, ponto final. E se der a mesma coisa, ele vai continuar na dúvida, porque e numa outra, numa terceira ordem, daria a mesma coisa? Então o cara que é esperto, o cara que é sabido aqui, vai testar uma outra ordem, mas torcendo para que dê diferente. Gozado é que agora, no segundo teste, a ordem preferida é a ordem alternada. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Olha lá. Aluna tudo igual, só muda de endereço. Alguns, os pessimistas, fazem perde, ganha. Mas a segunda ordem é sempre uma ordem alternada. — 64 ganha vai para 96, perde vai para 48, ganha vai para 72, perde vai para 36, ganha vai para 54, perde vai para 27. Epa! A essa altura, é uma questão de múltipla escolha. Os alunos, em geral, arriscam que o cara perde R$ 137 e ponto final, e não depende da ordem, né? Mas fica sempre aquela dúvida, será que estava certo? Será que não depende da ordem? Uns mais obsessivos dizem, não, vou fazer todas as ordens. Mas rapidinho eles desistem quando eles percebem que são 20 ordens possíveis. São 20 ordens possíveis. E aí ele vai ver que se testar as 20 ordens, provavelmente não haverá tempo de terminar a prova. Então eles acabam marcando que o cara perde R$ 37 e que isso independe da ordem, mas sem certeza nenhuma, certo? Isso é o que acontece quando a gente passa esse problema numa sala de aula comum. Eu acho esse problema extremamente motivador para a conversa que a gente vai ter agora. Vamos conversar sobre como se resolvem problemas desse tipo.
Bom, primeiro nós temos que caracterizar o que são problemas desse tipo, né? O que é esse tipo de problema? Problemas desse tipo são problemas em que você tem uma grandeza variável. A grandeza variável aí é o capital do nosso apostador, né? A grana dele. É o capital do apostador. Você tem uma grandeza variável. E o que você conhece dessa grandeza é a porcentagem de variação, é a variação relativa dessa grandeza, é a porcentagem de variação da grandeza. O cara está sempre apostando que fração, que porcentagem do seu capital. 50%, metade. Então você tem uma grandeza variável, que é o capital, e você conhece a variação dessa grandeza, variação relativa, variação em termos percentuais, a fração de variação. Toda vez que o cara aposta, ele aposta 50% do que tem. Isso quer dizer que se ele ganhar, o capital dele aumenta de 50%. E se ele perder, o capital dele diminui de 50%. O truque não, né? O método. Todo mundo sabe a diferença entre truque e método, né? Truque é uma boa ideia que resolve um problema. Método é uma boa ideia que resolve muitos problemas. Não, a gente tem que aprender a dominar os métodos, né? Os truques, infelizmente, são bonitos, mas não são muito úteis. O método para resolver esse tipo de problema consiste em você não concentrar a sua atenção na variação da grandeza, e sim no valor da grandeza depois da variação. É claro que o enunciado realça o fato de que você está sempre apostando 50% do capital, ou seja, quando você ganha, o seu capital aumenta 50%, quando você perde, o capital diminui 50%. Se você é sabido, você se livra logo dessa interpretação do enunciado. E você tira a sua atenção da variação para concentrar a sua atenção no valor da grandeza depois da variação. Você pensa assim: se o capital aumenta de 50%, ele passa a valer 150% do que valia, ou seja, ele passa a valer 100% do que valia, mais ou menos 50%, 150%. Se você perde a aposta, o seu capital diminui de 50%, portanto ele passa a valer 50% do que valia. Se você tiver um problema que diz que uma grandeza está aumentando 10%, como é que você lê esse dado? Quem aumenta 10% passa a valer 110% do que valia. Se um problema te diz que uma grandeza está diminuindo 20% a cada mês, como é que você lê esse enunciado? A cada mês ela passa a valer 80% do que valia. Não precisa fazer as contas necessariamente com porcentagem não, com fração às vezes até mais agradável, né? Se uma grandeza aumenta a cada período de 2/3, ela passa a valer, quem aumenta de 2/3 passa a valer uma vez o que valia, mais os 2/3 de aumento. 1 mais 2/3, 5/3. Passa a valer 5/3 do que valia. Quem aumenta 3/7 passa a valer. Quem aumenta 3/7 passa a valer 10/7 do que valia. Quem diminui 2/5 passa a valer 3/5 do que valia. Quem diminui 2/7 passa a valer 5/7 do que valia. Qual é a solução do nosso problema? Olha que coisa simples. A pessoa está sempre apostando metade do que tem. Se ela ganha, o capital dela aumenta 1/2. Se aumenta 1/2, passa a valer 3/2 do que valia.
Se ela perde a aposta, o capital diminui 1,5. Se diminui 1,5, passa a valer 1,5 do que valia. Então a pessoa começa com 64. Se ganha a primeira, fica com 3,5 disso. Vai com esse capital, 64 vezes 3,5, que ela vai entrar uma segunda aposta. Se ganhar a segunda, vai ficar com 3,5 disso. Se ganhar a terceira, vai ficar com 3,5 disso. Se perder a próxima, vai ficar com 1,5 disso. Perdeu a seguinte, 1,5 disso. Perdeu a seguinte, 1,5 disso. O capital final dela será esse. Dirão alguns, mas isso é ganhando as 3 primeiras e perdendo as 3 últimas. Mas se for em outra ordem, só vai trocar a ordem dos fatores. E aqui a ordem dos fatores não altera o produto. O capital final dela é sempre 27. Logo, independentemente da ordem das vitórias e derrotas, ela sempre termina com R$27, ou seja, ela sempre perde R$37. Claro? Um problema que caiu no vestibular aqui no Rio de Janeiro. Só que no vestibular aqui no Rio de Janeiro o problema tinha anunciado de uma página, né? Tinha a história de um cara cujo nome era João, de não sei o que lá, que morava em Bom Sucesso, todo dia tinha que ir para a cidade, pegava engarrafamento, aí ele resolveu andar mais depressa e tal. Bom, aqueles blá 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 que a gente conhece, né? O problema em linguagem concisa, mas uma das qualidades da matemática é a sua concisão da linguagem, né? Os nossos educadores ultimamente têm feito o possível para eliminar essa qualidade matemática, né? Fazendo enunciados que parecem prova de história, né? Em linguagem concisa, o problema é esse, né? Você tem um trajeto e você resolve um dia fazer o trajeto com uma velocidade 60% maior. Quero saber de quanto você diminui o tempo. Então nós temos duas grandezas envolvidas aí, né? Que são a velocidade e o tempo, em duas situações, né? A velocidade que o cara usava antigamente correspondia a um tempo que ele gastava antigamente, e agora ele vai usar uma nova velocidade, 60% maior que a antiga, e vai ter um novo tempo. Qual é a relação entre velocidade empregada e tempo de percurso? São inversamente proporcionais, ou seja, o produto delas é constante. Aliás, o produto da velocidade pelo tempo dá exatamente o quê? A distância, né, percorrida, né? O comprimento desse percurso. Então, o produto da velocidade pelo tempo é constante. Eu vou representar por V e T a velocidade e o tempo antigos. E por V' e T', a velocidade e o tempo novos. É dada a relação entre as velocidades, né? O V', nova velocidade,
é 60% maior do que o V, ou seja, o V foi aumentado de 60%. Quem aumenta de 60% passa a valer 160% do que valia, ou seja, o V' é 160% do V. Então, o V' é 160% do V. Portanto, T', o novo tempo, é 1 sobre 1,6 do tempo antigo. 1 sobre 1,6 dividindo, vai dar 0,625, certo? É isso mesmo? Ou seja, o novo tempo é 62,5% do tempo antigo. Eu perguntei de quanto você diminui o tempo. Você diminui o tempo de quanto? 37,5%. Veja, correr é meio besteira, né? Você tem que aumentar 60% de velocidade para reduzir o tempo de 37% só. É um mau investimento. Né? Não corra. Além do mais, está cheio de pardal por aí, né? Está cheio de pardal por aí. A população de um país é hoje P0 e cresce 1% ao ano. Qual será a população daqui a N anos? Esse modelo não é um modelo muito realista a longo prazo, não. A curto prazo até que é. A longo prazo, as taxas de crescimento populacionais, elas são decrescentes. A população do Brasil já cresceu na final da década de 50, ela crescia mais de 3% ao ano. Hoje nós estamos na metade disso, 1,5%. A população começa a crescer, começa a escassez, começa a faltar coisas, começa a faltar habitação, né, moradia nos grandes centros urbanos, emprego nas cidades menores. E aí a taxa de crescimento populacional ela baixa, né? Quase tudo. O normal é curva de crescimento populacional ser uma coisa com esse aspecto aqui. Começa crescendo bastante, começa a faltar coisa, diminui o ritmo, tende quase a estabilizar. Em alguns países da Europa, a população já está praticamente constante, né? Áustria, por exemplo.
alguns países da América Latina, houve uma matança tão grande e tanta prisão que alguns países tiveram população diminuída. O Uruguai, por exemplo, conseguiu ter sua população diminuída. Tanta gente que foi presa ou exilada ou morta. Mas, em circunstâncias normais, as curvas de crescimento populacional têm esse aspecto. O Brasil já deu essa viradinha aqui. Já estamos por aqui. Lembrar que o trecho que é exponencial é só o primeiro pedacinho. Aqui, mais ou menos, se manteve uma taxa de crescimento constante. Uma porcentagem de crescimento constante. Depois ela começa a diminuir. Essa curva aí é chamada de curva logística. Isso é um modelo criado por dois demógrafos americanos, Verhulst e Pirro. Eles estudaram o crescimento da população dos Estados Unidos e propuseram esse modelo, né? E esse modelo, chamado de modelo logístico, depois se revelou adequado para a população de todos os países, certo? Chamado modelo logístico. Se não tiver um tsunami, se não tiver uma ditadura militar, no caso do Uruguai, que teve a população diminuída. A suposição básica desse modelo é que a taxa de crescimento, em vez de ser constante, como está nesse problema aí, 1%, a taxa de crescimento da população nesse problema, a taxa de crescimento da população, vou usar uma notação que o Newton usava, botar um pontinho em cima para representar a taxa de crescimento. A taxa de crescimento da população nesse exercício é 1% da população, ou seja, essencialmente nós estamos considerando um modelo desse tipo, em que a taxa de crescimento da população é proporcional à população. O modelo do Verhulst e Pirro considera que a taxa, em vez de ser constante, ela varia com a própria população. Varia segundo uma função afim. Claro que aquele coeficiente ali é necessariamente negativo, certo? De modo que à medida que a população aumenta, quando a população é pequenininha, praticamente como se aquela taxa fosse constante igual a B, certo? Quando o P é pequenininho. Mas quando o P já é grande, já que o A é negativo, aquela porcentagem de crescimento diminui. Esse é o modelo chamado logístico. Mas deixamos de embramação. Vamos ver o nosso problema aí, que é simples. Qual é a população daqui a N anos? Vamos lá, 2 minutinhos.
Simplérrimo, quem cresce 1% ao ano, passa a valer 101% do que valia. Então, se a população hoje é P0, daqui a um ano, ela vai ser 101% de P0. Ou seja, 1,01 de P0. Cada ano que passa, a população vai sofrer uma multiplicação por 1,01, certo? Se passar mais um ano, a população agora vai ser 101% da população do ano anterior P1, ou seja, 101% e 101% de P0. Não é difícil perceber que depois de N anos a população será 1,01 elevado a N de P0. Que é uma progressão geométrica? Como é que se define uma progressão geométrica? Sequência, sequência, em que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. A constante é chamada de razão da progressão. Primeiro exemplo aí é uma progressão geométrica de razão 2. Segundo exemplo é uma progressão de razão. O terceiro é uma progressão de razão menos 1. É claro que qual é o termo seguinte aqui? 16. E como é que você achou o termo seguinte aí? Multiplicou pela razão. Como é que você avançaria dois termos? Multiplicava pela razão duas vezes. De modo que numa PG, se você tivesse o A7, quisesse chegar ao A15, como é que você faria isso? Está avançando quantos termos? 8. Então, multiplica por quê? 8 vezes. Se você está começando no A0, como é que você chega ao A10? E se você estivesse começando no A1? Agora,
onde aparecem progressões na vida real? Isso é que eu acho interessantíssimo. Os livros, em geral, eles procuram fazer de conta que progressões não aparecem na vida real, progressões geométricas. Progressão geométrica é definida de uma maneira artificial, sequência onde cada termo anterior multiplicado por uma constante, e não é feita nenhum elo, nenhuma conexão com a vida real. Havia um livro que fazia essa conexão muito bem, o livro do Bom Giovanni. Cuidado que esses autores têm nomes parecidos, e os nomes se parecem, mas a qualidade dos livros é muito diferente. Existia um autor chamado Bom Giovanni. Ele fez um livro para segundo grau maravilhoso. Essa conexão, por exemplo, aqui, era feita entre progressões da vida real, etc. Esse livro saiu um ano e depois sumiu. Eu acho que o livro era tão bom que ameaçava seriamente os outros. Então eu acho que compraram a editora para não editar mais o livro. O livro era bom demais a conta. Mas a pergunta está de pé: onde aparecem progressões geométricas na vida real? Juros compostos aparecem, mas é um caso super particular. Aliás, falando em juros compostos, amanhã nós vamos ter uma aula. Amanhã não vamos ter uma palestra, não, vamos ter uma aula. Vamos ter uma aula de matemática financeira. Tragam calculadora. Calculadora é calculadora científica, conceito de calculadora científica. Tem tecla de y elevado a x. Permite calcular potências com expoentes exóticos. Permite elevar o número a 1,47, por exemplo. Tem que ter tecla de y elevado a x. Não precisa ser calculadora financeira, mas tem que ter tecla de y elevado a x. Não pode ser calculadora, como se diz, do feirante, que tem as 4 operações, ou às vezes tem 5, tem 4 operações e tecla de raiz quadrada, certo? Tem uma que tem porcentagem. Tem uma tecla de porcentagem. Pior é que tem gente que sabe usar aquela tecla. E ainda acho um absurdo você, professor de matemática, não saber usar aquela tecla. Mas vamos lá, onde é que aparecem progressões na vida real, progressões geométricas, gente? Resposta: sempre que você tem uma grandeza crescendo a uma porcentagem constante. Se você tem uma grandeza que está crescendo 10% ao mês, a cada mês que passa, qual é o valor da grandeza? 110% do anterior, ou seja, o anterior multiplicado por 110%, ou seja, multiplicado por 1,1. Uma progressão geométrica de razão 1,1, ou seja, de razão 110%, está simplesmente descrevendo o comportamento de uma grandeza que aumenta a intervalos de tempo constantes, aumenta 10%. Como é que você interpreta uma progressão geométrica de razão 1,6? Está descrevendo o comportamento de uma grandeza que a cada intervalo de tempo aumenta 60%. O que é uma progressão geométrica de razão 0,8? Está descrevendo o comportamento de uma grandeza que a cada unidade de tempo diminui 20%. Uma vez eu perguntei aos meus alunos na UFRJ, eu fui professor de didática especial na UFRJ. Nossa. Eu perguntei qual era a fórmula mais importante de progressões geométricas.
Obtive as respostas mais variadas. Mas a fórmula mais importante de progressão geométrica é essa aqui, ó. Q é igual a 1 mais I. O que é o quê? É a razão da progressão. O que é o I? É a taxa de crescimento dos termos. Se o I é 20%, se tem uma grandeza crescendo 20% a cada unidade de tempo, ou seja, se o I é 20%, 0,2, né? 0,20, 0,2. O Q vai ser quanto? 1,2. Então, uma grandeza crescendo 20% a cada unidade de tempo, os valores vão para uma PG de razão 1,2. Eu tenho 5 minutinhos para terminar essa palestra. Fala. Alô. Caiu, na realidade, uma prova do estado de matemática, falando sobre inflação acumulada durante 3 meses. Como cada mês varia, tem um índice de inflação, é uma dúvida conceitual sobre o que seria, como calcula a inflação acumulada durante 3 meses, sabendo se o índice de cada mês foi dado. Foi a primeira prova do Estado. Aí é uma dúvida conceitual, não sei se tem a ver. Como calcula a inflação trimestral acumulada? Exatamente. O índice de inflação é o índice que mede a evolução de preços de uma cesta ideal de produtos. Que você pode considerar, então, essa cesta como sendo um produto só, e o índice da taxa de inflação é a taxa com que cresce o preço desse bem. Por exemplo, suponhamos que você tenha índices mensais de 3%, 4% e 6%. Qual é o índice acumulado? Suponha que o preço inicial da cesta fosse 100. Depois do primeiro mês, a cesta passou a custar 103. Agora ela vai sofrer um aumento de 4% de 103. Alguém tem uma calculadorazinha aí? Multiplica 103 por 1,04. Quanto? 107,12. Agora multiplica isso por 1,06, ou seja... Exatamente, porque eu estou na retribuição. Agora multiplica isso por 1,06. 113, 54, 72. 113. 54, 72. Logo, inflação acumulada foi 13,5472%. Eu até na hora eu tentei atualizar, fazer essa atualização, né, porque eu não tinha mais ou menos a noção, mas realmente o rapaz ali acabou de falar, realmente não tinha resposta quando você atualizava, por isso que foi a dúvida. Eu não tinha como. Essas provas do Estado houve uma há uns 2 anos atrás que passavam uns carros pela rua e o número de pessoas dentro de cada carro dependia do tempo que você estava observando. Se você ficasse 2 horas observando os carros passarem na avenida, o carro que ia passar na sua segunda hora de observação ia conter, parece que 120 ou 140 pessoas dentro do carro. Conseguiram fazer uma... Não, é um ônibus não, é um articulado paulista, né? Aqueles ônibus, tapa-filas, né? Essas provas têm sido feitas certamente por gente que não entende matemática.
De modo que tem acontecido verdadeiras barbaridades, né? Verdadeiras barbaridades. Uma preocupação extrema em contextualizar as coisas, né? A impressão que dá é que... Bom, deixa pra lá, pra lá. Bom, foi um prazer. Até amanhã, não esqueçam de trazer calculadora amanhã. Os exercícios, Página 17, número 24. Página 18, número 35. Página 31, número 8. Página 32, número 18. Repito. Página 17, número 24. Página 18, número 35. Página 31, número 8. Página 32, número 18. Se desliga esse negócio aqui.